A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nosso Deus, porque deixou sua palavra viva para estarmos estudando e meditando nela diariamente, para que possamos estar tentando fazer a vontade dele nos dias atuais. Meus irmãos, a palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração na data de hoje está no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: a fé por si só, sem obras, está morta. Meus irmãos, o apóstolo Tiago destacou que uma pessoa pode até dizer que tem fé, mas o fato dela dizer que tem fé, isso não prova que ela tem fé. Porque muitas das vezes ela abre a boca, né, ali dizendo que tem fé em Deus, mas os atos dessa pessoa provam o contrário. O apóstolo Tiago, quando ele enfatizou que a fé por si só, sem obras, está morta, ele quis nos alertar para algo muito importante que está descrito ainda no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 14 e 16, que diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tem o que vestir, nem alimento suficiente para o dia, e um de vocês lhe diz: vá em paz, mantenha-se aquecido e bem alimentado, mas não lhe dá o que ele necessita para o corpo, de que adianta isso? Veja, meus irmãos, o apóstolo Tiago estava aqui enfatizando que muitas das vezes a pessoa abre a boca e diz que tem fé em Deus, professa uma fé genuína, só da boca para fora, mas os atos não condiz com a fé que essa pessoa professa. Muitas das vezes a pessoa pode ajudar alguém na rua, pode alimentar um faminto e não o faz. Então, de que adianta a fé dessa pessoa, meu irmão, minha irmã, que podendo ajudar um faminto e não ajuda, e ainda diz vá em paz? Como é que você tem, a capacidade, se assim pode dizer, de dizer que vai em paz, mas não tem a capacidade de ajudar a pessoa? Muitas das vezes você pode ajudar, mas você decide não ajudar. E por que decide não ajudar? Porque tem, pensamentos ali equivocados acerca da misericórdia de Deus, porque o nosso Senhor Jesus, quando ele esteve aqui presente, carne e osso, ali no livro de Mateus, capítulo 23, ele deixou claro, que para os fariseus, que não adianta ter aparência de santidade e ignorar a justiça, misericórdia do nosso Deus, porque os fariseus, eles tinham aparência de santidade, mas eles eram contrários a fazer aquilo que Deus aprovava, E muitos hoje estão que nem fariseus, professando uma fé, uma santidade só no exterior, só da boca para fora. Mas na hora de fazer o bem, fazer aquilo que agrada a Deus, prefere esquivar-se de fazer a vontade de Deus. E de que adianta a fé dessa pessoa, de que adianta a fé desses fariseus dos dias atuais, que se dizem que são cheios, cheios do Espírito Santo, tem aparência de santidade, mas o coração desejam o mal do próximo, desejam destruir a vida do irmão, falam mal do irmão. Que fé é essa? Que fé é essa que muitos professam por aí? Que fé é essa que só é da boca para fora, mas na hora de praticar aquilo que Jesus mandou praticar, preferem ignorar aquilo que o nosso Senhor Jesus mandou praticar. Então, meus irmãos, aqui essa passagem bíblica de Tiago 2, capítulo 17, nos chama a atenção para estarmos alinhando, a nossa fé
com as nossas obras, né? Que não adianta dizer que tem fé, mas fazer aquilo que não agrada a Deus. No livro de Tiago, meus irmãos, no capítulo 2, versículo 25 a 26, né? Diz: da mesma maneira, não foi Raabe, a prostituta, declarada justa por obras, depois de receber os mensageiros hospitaleiros e de mandá-los embora por outro caminho? Realmente, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Veja, Raabe, ela foi declarada justa por obras. Por quê? Porque Raabe, apesar dela não seguir a lei de Deus, mas ela ficou sabendo que o nosso Deus estava ajudando os israelitas, né? Ela viu que aquilo era bom e ela resolveu arriscar a própria vida para ajudar os espias que o nosso Deus havia enviado para Jericó. Então, é isso, meus irmãos. Raabe, com as obras dela, ela mostrou que ela estava do lado do nosso Deus. Então, muitos nos dias atuais, né, dizem que segue a lei de Deus, mas na hora de fazer aquilo que a lei manda, não faz. Mas na hora de fazer aquilo que a lei de Deus manda, que é amar ao próximo como a ti mesmo, não faz. Obedecer aquilo que a palavra de Deus manda, não faz. Mas tem aparência de santidade, professam a fé só da boca para fora. E essa fé que é, sabe, dita só da boca para fora, sem obras, de nada essa fé vale. Porque não adianta você dizer que você ama a Deus, aquele que você não pode ver, mas odeia o seu irmão, que você vê todos os dias. Você diz que ama a Deus que não vê, mas pratica atos, né, que não são aprovados por Deus. Quando você odeia seu irmão, quando você pratica tudo aquilo que Deus não aprova, você está indo contra a sua fé, a fé que você diz que tem. Então, que essa palavra, hoje, né, que está descrita no livro de Tiago 2, capítulo 17, venha levar muitos à reflexão, para estar alinhando as obras com a fé. Porque a fé por si só, sem obras, ela está morta. Toma posse desta palavra, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém?